É uma coisa que é comum a gente ouvir, até mesmo cada um de nós já deve ter falado em algum momento. Quando vem, por exemplo, uma injustiça, uma dor, ou um familiar que desencarna, a gente fica ali no centro do problema ou da dor, achando ali que tudo está girando em torno de nós. Só que sem essa visão mais abrangente, a gente não tem a condição de analisar o que vem lá do passado. Então a gente acha, é o momento hoje, estou sofrendo, então ou é uma injustiça ou é um castigo. Muita gente interpreta. Você vê que interessante essa questão que você está colocando, Cláudio. Vamos trazer por dia a dia nosso aqui. Teoricamente, o natural seria os filhos enterrarem seus pais. Sim. É assim? O natural seria Isso é natural. Porém, vem ocorrendo muito de pais enterrarem filhos. E aí o sentimento dos pais é de injustiça com Deus. A primeira coisa que vem é por que Deus está permitindo que isso aconteça e tal, não sei o quê. Aquele sentimento de... Por quê? Porque está fugindo, né, da ordem natural. Ora, mas aí existem as razões, quer dizer, as razões são múltiplas, né? Então você tem que ter essa capacidade de ter essa visão mais ampla, de sair do lugar comum, né? Eu costumo dizer que a gente vive olhando só o nosso pedaço da pizza, né? E às vezes a gente está perdendo a oportunidade de ver os outros sabores que existem ali na pizza, né? E às vezes a gente está ali só vivenciando aquela situação e não consegue enxergar o resto. Então a gente precisa ter essa capacidade de, ao se espiritualizar, ao ter um conhecimento da doutrina, por exemplo, repensar uma série de coisas nesse sentido. Sim, aí vê mais abrangente. Né? Eu só faço uma ressalva. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala em você estar em um resgate, o tal do resgate, ou então do jogou pedra na cruz, ou qualquer outra coisa que jogou na cruz. Não, nós temos que atentar porque nós somos o resultado das nossas encarnações anteriores. Então, no momento em que eu estou passando por uma dor nessa existência, eu tenho que olhar a minha existência, o que eu fiz de errado aqui. Porque tem chance de mudar e alterar o resultado. Então, temos que cuidar muito com essa questão da vitimologia. Se achar que você, como vítima, você é o centro das atenções, o centro de tudo, e você fez alguma coisa no passado, mas hoje você é bom. As coisas não acontecem assim. Nós temos que buscar os nossos defeitos hoje e corrigir para ter um futuro melhor. Eu queria até fazer uma observação também dentro disso, né? Vamos lá. Existe lá no livro, no Evangelho, né? Causas atuais e causas anteriores das aflições, né? Seria interessante estudar. Porém, tem uma coisa que eu quero colocar aqui para a gente até de repente debater um pouco também, mas que para os ouvintes pensarem. Voltando novamente a essa questão dos processos obsessivos, né? Se a gente for parar para pensar na lógica em si dos fatos, da natureza inclusive, ora, você tem aqui uma pessoa que está encarnada, vivendo uma nova vida, uma nova existência, uma nova oportunidade, e de repente ela está sofrendo um processo obsessivo de um espírito que ficou para trás, preso nos seus sentimentos egóicos, né? Até de processo de injustiça, né? Vingança. E ele não consegue perceber que esta pessoa está seguindo adiante porque ela se deslibertou dessas coisas. Então, quem na verdade, ele está se sentindo injustiçado, mas quem na verdade está num processo de sofrimento e não consegue se libertar é ele. E aí ele fica incomodado porque o outro está seguindo. Quando, na verdade, as leis divinas estão ajudando a todos. Quer dizer, por que esse está seguindo? Porque Deus é injusto? Ou porque a pessoa está se desenvolvendo dentro das leis divinas? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é uma coisa louca de novo. Não, e deveria repensar, porque se tivesse esse conhecimento, não haveria obsessões. Porque para quem fica preso ali, vê o outro avançando, fala, não, tá tendo alguma coisa errada aí, é uma injustiça isso aí. Mas por quê? Sofri tal de coisa. novo, a pessoa só está olhando o seu pedacinho da pizza, ela não consegue enxergar o todo. Então, eu estou colocando essas coisas para a gente repensar uma série de conceitos, inclusive, que são ditos nas casas espíritas. Até nas conversas também com as entidades. Fala, mas meu amigo, por que você ainda está nessa? Por que você acha que Deus permitiu que o outro seguisse? Porque Deus é injusto? Ou porque tem algo a mais que você não está enxergando? Você queria fazer um comentário antes? Eu queria, dentro daquilo que a gente estava falando, dessa questão do entendimento, né?
Você vê, por exemplo, quando as pessoas começam a estudar a doutrina espírita, tem algumas que vêm com um senso de que, ou com a ideia, né, de que é injusto, por exemplo, o esquecimento do passado. Já ouvi isso mesmo. Puxa, mas isso é injusto, eu deveria lembrar do que eu fiz para poder não fazer certo agora. Só que a pessoa não para pensar que, na verdade, o processo de aprendizado não é você acertar sempre. O processo de aprendizado está em você fazer os seus experimentos. Às vezes você vai errar, vai se equivocar, às vezes cometer os mesmos equívocos. Porém, que você traz intrínseco, né? Você traz dentro de você o que é o senso, né? Do que você tem que fazer ou não. Por isso que às vezes você se sente incomodado com algumas atitudes que você toma. Uhum. Né? E o processo de aprendizado é esse. Então, na verdade, o esquecimento do passado é uma tremenda uma ferramenta para o desenvolvimento do espírito, e não para atrapalhar a vida dele. Dentro desse processo de crescimento espiritual, tá certo? É só para fazer uma outra observação Legal, sobre esse boa. tema. Deixa eu só aproveitar o gancho. É só para a gente parar para pensar e lembrar naquela prova que a gente fazia no colégio, o que ficou marcado? Aquilo que você acertou por acaso ou aquilo que você errou? Então, os erros nos causam dor, sofrimento, e muitas vezes essa dor e sofrimento marca, e isso vai gerar o aprendizado. E olha que interessante, às vezes a gente se revolta contra as dores da vida, né? Nós temos que realmente buscar o aprendizado. Quando houver o aprendizado, a gente não erra mais e não sofre. Isso. E aí, se você reencarna lembrando de tudo, você vai trazer a cola para a prova, entendeu? É verdade, aí não tem mérito. Né? Aí não dá. Edson e Igor, por exemplo, aqui na pergunta 878 do Livro dos Espíritos, podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer que ele conheça os seus limites? E aí os espíritos respondem os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. E outra indagação que as pessoas fazem, somente em algumas palestras, quando tem essa questão de justiça e por aí vai, por que existe ainda pessoas encarnadas que não conseguem viver de uma maneira sem atingir ou ferir o outro? Não, isso é um processo interessante de entendimento, mas antes de fazer o comentário, eu queria que você só lesse novamente a questão, para você ver como o Kardec era impressionante. Né? 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer que ele conheça os seus limites? Olha que interessante. Iludir-se em relação à extensão dos seus direitos. Como fazer com que ele entenda os seus limites? Né? Então, a questão é a seguinte, Cláudio. Você, na verdade, vem num processo aí de evolução, de aprendizado, e aí você se depara naturalmente com pessoas com atitudes absurdas, né? Parece que elas não têm limites, né? Ou os limites delas são extensos em relação aos demais, né? A gente já falou um pouco sobre isso hoje, mas eu queria só fazer uma observação para os ouvintes, até para a gente pensar também sobre isso, né? E o Igor poder contribuir também, né? O que acontece? Nós temos que pensar que a vida ela é composta, na verdade, da realidade espiritual, que é a nossa verdade absoluta, e desses momentos de hora de vida material, que é os momentos que a gente vai vivenciando dos aprendizados, tá certo? Sim. Mas a grande realidade é a espiritual. E o que acontece no plano espiritual, na verdade? Já há uma certa separação no plano espiritual de acordo com os limites, de acordo com os valores, de acordo com as consciências que as pessoas, os espíritos têm. Então, por exemplo, um espírito um pouco mais, que a gente chama de um pouco mais evoluído, ele está numa esfera diferenciada em relação àquele menos evoluído. O que é essa questão de evoluído e menos evoluído? É no próprio sentir, né? Na própria consciência, a própria vibração do espírito, né? A forma como a energia que ele emana e por aí afora, né? Então existem essas separações lá, tá certo? Mas como a gente está num processo de aprendizado, se eu convivo no plano espiritual com espíritos semelhantes a mim, socialmente falando, a gente vai estar equilibrado. Mas em termos de aprendizado, vai ser sempre o mesmo. Então não tem progresso. É isso. Então, onde que eu tenho condições de ter novos aprendizados? Quando eu tenho oportunidade de conviver com os diferentes.
Quer sejam os mais evoluídos que eu, quer sejam os menos evoluídos. Para os menos evoluídos, eu vou ter condições de talvez mostrar comportamentos que eles ainda não estão conseguindo enxergar, e aí eles passam a entender de forma diferente. E para os mais evoluídos, eu vou ter oportunidade de viver, comportamentos, né, que eu ainda não tinha condições de... E onde é que a gente faz isso? Misturando. A oportunidade de mistura é aqui na Terra, né? Uhum. É aqui que a gente vai ter oportunidade. Então, por isso que existem essas diferenças, essas de convivência, legal, né? essa resposta. Com pessoas Bem lógica. diferentes, né? Bem lógico. É justamente isso que o Edson coloca, na verdade. Nós temos essa percepção de que nós somos espíritos e nós estamos encarnados. Isso aqui é um estágio. E o estagiário faz o quê? Aprende, né? E querendo ou não, os maiores erros são de quem? Dos estagiários. Que não se espera de um profissional que cometa erros muito grandes. Agora, do estagiário, se admitem todos os erros porque o local para aprender é o estágio. Então, aqui realmente é um estágio. É um estágio, é um momento em que nós estamos aqui como estagiários e o estagiário tem hierarquia até mesmo dentro do estágio. Tem o estagiário mais antigo que ele vai ensinar o mais novo. Se tiver algum estagiário ouvindo, por favor, não me mate, vai ensinar pelo menos como funciona a máquina de Xerox. Tá? Então, o estagiário, já fui estagiário é assim, né? Tem dentro do próprio estágio. Mas, ao mesmo tempo, o estagiário ele não fica sozinho no escritório de advocacia, ele não está sozinho na vara. Ele tem o servidor, ele tem o juiz, ele tem os advogados, ele tem aquele pessoal que tem um pouco mais de conhecimento. E está lá para fazer esse ensinamento. E quem está ensinando aprende. Porque o ensinamento é fundamental. Veja só, no amor, às vezes as pessoas se preocupam muito com a caridade, com ajudar o outro. Ajudar o outro é sensacional e é fundamental. E fora da caridade não há salvação. Isso. Mas às vezes as pessoas esquecem de receber. E o receber é fundamental também. Às vezes as pessoas não querem em função do orgulho ou porque não se sentem à vontade. Nós temos que receber ajuda. A mesma medida que nós temos que dar, nós temos que receber. Eu queria fazer uma observação que é interessante, essa questão do estagiário. Lembrando também, né, Igor, que o estagiário ele tem que pôr a mão na massa, senão não vai aprender, tá certo? Se você não confia, né, no estagiário e você faz por ele, você está deixando, quer dizer, você está impedindo, na verdade, o desenvolvimento dele. Isso serve para os pais, se a gente for pensar, né? Os pais às vezes ficam, né, evitando que os filhos passem pelas experiências, as quais eles consideram inadequadas, só que às vezes você está impedindo o filho de se desenvolver de forma adequada, entendeu? Porque você está impedindo que ele faça as suas experiências. Então, um grande equívoco que às vezes acontece, buscando ainda essa analogia que você fez com o estagiário, é essa, de você não confiar que o estagiário vai fazer do jeito que você gostaria que ele fizesse. E aí faz também por tem ele. esse detalhe, aí você vai e faz por ele. Quer dizer, então, e isso acontece muito, tá? Tem muitas pessoas hoje assoberbadas nas casas espíritas, nos trabalhos e tal, por não confiarem nas pessoas que estão à sua volta. E aí você não deixa que o outro cresça, e acaba trazendo para você uma série de compromissos que não são seus. Só complementando, é a preocupação com o acerto. A preocupação não tem que ser com o acerto, e sim com o aprendizado. Olha isso aí. É aquilo que nós conversamos no início. O erro ele é fundamental, o erro ele é importante e as pessoas não têm que ter vergonha de errar. Faz parte até de desenvolver uma característica importantíssima para a nossa evolução, que é a humildade.